2016. Já estamos com 8 anos nesse nosso propósito de evangelizar durante 30 minutos e a etapa que estamos a percorrer da nossa jornada, programa Luz da Vida, já há mais de um ano, é comentar versículo por versículo com os padres da igreja o Saltério, os 150 Salmos, o livro de oração por excelência dos judeus, um livro que se destaca pela sua beleza, pela sua magnitude, pela sua perfeição na redação, no próprio estilo, as orações, as 150 orações, que são as orações por excelência dos judeus, de Jesus, dos cristãos, da igreja primitiva, dos cristãos de todas as épocas. Terminamos o programa anterior refletindo o Salmo de número 6, versículo 10. O Salmo 6, o sexto Salmo, que foi redigido por Davi, tem como temática, sua temática é oração no sofrimento. O contexto de angústia, de aflição, de perturbação de uma alma que passa por muitas vicissitudes e clama a Deus com confiança e é atendida. Esse salmo tem como autor o rei Davi, que, como ninguém, como poucas pessoas no Antigo Testamento, sofreu terrivelmente e de forma muito particular por causa dos seus pecados. Dentre eles, o adultério que ele cometeu com Betsabeia, esposa do seu general Urias, que ele também mandou matar. Portanto, adúltero e assassino. Isso lhe custou muito caro. O que veio depois, como punição da parte de Deus por esses dois pecados, é algo terrível. E, nesse contexto, Davi redige essa oração, que é uma das mais bonitas das 60 dos 150 salmos. Seguramente, cerca de 60 foram redigidos pelo próprio rei Davi. E esse, juntamente com o Salmo 50, que do ponto de vista penitencial, na óptica penitencial, é o salmo mais famoso, mais conhecido por ele, redigido, o salmo do sincero arrependimento. Eu reconheço toda a minha iniquidade e o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e por aí vai. Mas o Salmo de número 6 muito se parece com o Salmo 50, porque é o Salmo que reconhece sua miséria, que atesta diante de Deus que está sofrendo por causa dos seus pecados. Agora vamos ao último versículo desse Salmo, que tem 11 versículos. Com a palavra, concluindo o Salmo de número 6, o próprio rei Davi. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente, cobertos de confusão. Já vimos nos programas anteriores que Davi tinha inimigos de carne e osso, inimigos declarados ferrenhos, furiosos, que queriam vê-lo não só destronado, queriam vê-lo morto. E adivinhem quem, dentre todos os inimigos do rei Davi, era o mais declarado, o mais escancarado, o que nutria o maior ódio por ele? O seu próprio filho, Absalão, que vai morrer depois, e Davi ainda vai ficar nesta terra durante alguns anos, enfim, mas com outros inimigos. Não tão enraivecidos como Absalão, mas que não suportavam o rei Davi e queriam vê-lo morto. Pois bem, aqui está o pedido dele. Ele termina esse salmo pedindo a Deus, desejando que os seus inimigos sejam cobertos de vergonha e de terror, e que recuem cobertos de confusão. Vimos também, e aqui já entramos no Novo Testamento, na ótica do apóstolo Paulo, que numa de suas cartas diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Portanto, na ótica do Novo Testamento, dentre esses inimigos, temos os espíritos malignos. Ou seja, que os demônios
sejam derrotados, se afastem, sejam expulsos da minha vida, não mais exerçam nenhum domínio, não mais me acossem, não mais me perturbem, não mais me tentem. Com a palavra, interpretando esse versículo, o último do Salmo de número 6, o magnífico Santo Agostinho. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Afastai-vos de mim, todos, disse o salmista mais acima. Tal pode acontecer mesmo nesta vida, conforme foi exposto. Mas dizer sejam envergonhados e aterrados, não vejo como possa suceder, senão no dia em que forem manifestos os prêmios dos justos e os suplícios dos pecadores. Agora, os ímpios não se coram, nem deixam de zombar de nós, e por vezes com suas irrisões conseguem que os fracos se envergonhem do nome de Cristo. Agora, os ímpios não se podem envergonhar. Seria desejável que também nós, por causa deles, não nos envergonhássemos, para não sermos dissuadidos, impedidos ou retardados no caminho encetado. Mas virá tempo em que eles se envergonharão, dizendo conforme está escrito: este é aquele de quem outrora ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura e o seu fim infame. Como agora o contam entre os filhos de Deus e partilha a sorte dos santos. Sim, extraviamo-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós não nasceu o sol. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o orgulho? De que nos serviram riqueza e arrogância? Tudo isso passou como uma sombra. Sim, na óptica de Santo Agostinho, e muito perspicaz essa pontuação. Qual? A de que nesta vida, a não ser com raras exceções, Santo Agostinho não falou de raras exceções, isso é por minha conta, mas Santo Agostinho considera, e essa é a regra, que nessa vida é difícil que os ímpios que zombam, que desprezam, que insultam, que agridem os que pertencem a Deus, se corem de vergonha, se arrependam, façam esse exame de consciência, ou seja, que eles recuem cobertos de confusão. Nesta vida isso é extremamente difícil de acontecer. Aí o que é que Santo Agostinho faz? Esse versículo vai ter o seu pleno cumprimento na eternidade. A vergonha eterna. O opróbrio que não vai acabar jamais. E temos aqui duas passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo que comprovam isso. A parábola de Lázaro e do rico. Pai Abraão ordena que Lázaro ponha o seu dedo aqui com um pouco d'água para aliviar a minha sede nesse tormento. Filho, na outra vida tu te regalaste enquanto Lázaro passava necessidade. Agora Lázaro está aqui e tu te encontras neste tormento. Não vai ser possível. Ademais, existe um abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não pode passar por aí e vice-versa. Ah não, pai Abraão, mas ordena então que alguém apareça para que eu tenha 5 irmãos, etc. Não, eles lá têm Moisés e os profetas que escutem-nos. Até porque, se eles não escutam ainda que alguém ressuscite dos mortos para aparecer para eles, eles não vão se converter. Oh, que opróbrio! Oh, sim, que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Nessa parábola, o rico é pulão nos tormentos do inferno e está envergonhado. Está aterrado. Recuem imediatamente cobertos de confusão.
A segunda passagem é essa. O juízo final, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Nu e não te vestimos? Enfermo e não te visitamos? Peregrino e não te acolhemos? Todas as vezes que deixastes de fazer isto a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o tormento do inferno. A gena cujo fogo jamais apagará. Santo Agostinho foi muito preciso ao enxergar o pleno cumprimento desse versículo na outra vida, no terror sem fim, na desgraça que jamais vai acabar. O que os inimigos pensam que não acaba é exatamente o insulto, o opróbrio, o escárnio, o ataque, a ofensa, a perseguição, a privação e toda sorte de maldade contra aqueles que pertencem a Deus. Por exemplo, a história dos mártires, da perseguição sofrida pela igreja por causa do nome do Senhor. Ah, isso não é eterno. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. E é dessa precipitação que, na ótica de Santo Agostinho, o versículo 11 do Salmo de número 6 trata. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, para concluir o Salmo de número 6, a gente vai retomar ainda esse versículo e vai para uma outra citação de Santo Agostinho. O nosso propósito é, pelo menos, 2 citações dos padres da Igreja para cada versículo, para possibilitar a você, quanto possível, uma interpretação segura, sólida, robusta, mastigadinha de cada versículo do Saltério. Portanto, próximo bloco, encerrando o Salmo de número 6, que tem 11 versículos, ainda com Santo Agostinho, a última citação desse salmo, que é citação com os padres da Igreja, versículo por versículo, do Salmo de número 6. O projeto, e aqui está o título da nossa etapa de investigação desse argumento tão fascinante, os Salmos na nossa vida. Com essa proposta extremamente ousada, e eu particularmente não conheço uma iniciativa nesse sentido, interpretar os Salmos versículo por versículo com os padres da Igreja. Tarefa longa, ousada, porque os Salmos são 150 e tem muitos versículos, tem centenas, talvez milhares de versículos, e ainda estamos no Salmo de número 6. O Salmo de número 6 tem 11 versículos, foi escrito pelo rei Davi na Bíblia Ave Maria, que nós utilizamos com devido respeito às demais, intitulado Oração no Sofrimento. O autor foi o rei Davi. E terminamos o primeiro bloco comentando com Santo Agostinho o último versículo desse salmo, o versículo 11. Esse segundo bloco vai ser de novo com o versículo 11 e de novo Santo Agostinho, mais uma outra citação, e depois a gente vai fazer o arremate desse salmo, concluindo assim esse estudo que demorou vários programas. Com a palavra, encerrando o Salmo de número 6, no último versículo, o rei Davi, o autor desse salmo. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente
cobertos de confusão. No primeiro bloco, nós vimos que o versículo se aplica a inimigos de carne e osso, ainda que seja muito difícil isso acontecer. Por quê? Os nossos inimigos, isto é, aqueles que nos odeiam porque pertencemos a Cristo, porque somos de Cristo, dificilmente, muito dificilmente, eles se cobrem de vergonha. Eles ficam apavorados pelo mal que eles fazem conosco. E dificilmente eles recuam cobertos de confusão. Que isso pode acontecer? Teoricamente sim, mas é a coisa mais difícil do mundo. Mas acontece. Vejamos qual é o inimigo da igreja mais famoso no Novo Testamento, que perseguiu a igreja e que depois se cobriu de confusão. E depois acusou com toda a simplicidade que perseguiu a igreja de Deus. O próprio apóstolo Paulo. O exemplo de São Paulo, que perseguiu a igreja de Deus, mostra que esses inimigos aqui, contra quem o rei Davi pede que eles se afastem, que sejam envergonhados, que recuem, que sejam cobertos de confusão, eles podem ser de carne e osso, sim. Mas é uma raridade. De inimigo para colaborador, de perseguidor para cristão convicto e apaixonado pela causa do Evangelho, como foi o apóstolo Paulo. Que isso é possível, é. E, portanto, sempre essa possibilidade deve ser considerada na interpretação do Salmo de número 11. Mas isso nessa vida, porque, como Santo Agostinho interpretou no primeiro bloco, remeto você à interpretação dele, com toda certeza e de forma plena, essa confusão, esse terror, esse recuo envergonhado e aterrorizado dos inimigos acontecerá sim, acontecerão sim, na outra vida, no dia do juízo final. E é nessa perspectiva que, em outra passagem, Santo Agostinho faz essa interpretação que vai aparecer aí agora na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Com a palavra o magnífico Santo Agostinho. Quanto à palavra recuem imediatamente, cobertos de confusão, quem não acha muito justo o castigo de se voltarem para sua própria confusão? Os que não quiseram converter-se em vista da salvação. O salmista acrescentou imediatamente. Quando se for desistindo de esperar o dia do juízo, e se disser paz, então lhes sobrevirá repentina destruição. Seja quando for, virá muito rapidamente o que não era mais esperado. Só a esperança de viver em paz, com que se considere longa a vida, pois nada parece mais rápido do que tudo aquilo que já passou. Quando vier o dia do juízo, então os pecadores perceberão não ser longa a vida que passa. De modo algum, há de parecer-lhe tardio o que vier para os que não o desejam, ou antes, para os incrédulos. Aqui é possível ainda a seguinte interpretação. Deus ouviu a alma que gemia e assiduamente chorava, por isso livrou-se dos pecados e dominou todos os perversos movimentos do desejo carnal, conforme ela mesma diz: apartai-vos de mim, obreiros de iniquidade, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. Ao lhe suceder tal coisa, não é de admirar que se torne tão perfeita que ore pelos próprios inimigos? A frase "que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados" pode referir-se à penitência dos pecados
impossível de realizar-se sem confusão e comoção. Aqui aparece uma segunda interpretação. Ou seja, os inimigos são os afetos desregrados da alma. São Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 7, eu conheço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Os inimigos, então, são esses apetites, são esses impulsos, são esses ímpetos da nossa alma que nos arrastam para a prática do pecado. Mas vejam, no bloco anterior, ele dá uma interpretação exclusivamente no âmbito do juízo final, que é reiterada aqui. Nesse texto, ele aborda dois tipos de interpretação. Os inimigos aqui são aqueles de carne e osso ou os próprios espíritos malignos que no final dos tempos comparecerão diante do Senhor e ouvirão aquela terrível sentença. No caso dos condenados seres humanos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno e o que se segue. Ou seja, no momento presente, parece impune, parece intocável, parece indestrutível e mais, parece interminável. A saga dos inimigos daqueles que pertencem a Deus. A fustigação, toda sorte de impropério, de dificuldade, de vicissitude que são armados contra os cristãos que parecem tão indefesos, parecem tão impotentes. A situação como mudará no dia do juízo. Sim, e aí aplicar-se-á para aqueles que estão no lado direito. Eles se recordarão, oxalá que se recordem, oxalá que repitam, e se repetirem, é o cumprimento da promessa, não nesta vida, mas na outra, não nos instantes que antecedem, mas no instante derradeiro da história da humanidade. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados, e aterrados. Agora o pavor, o horror. Eu recomendaria a você, no finalzinho da interpretação desse salmo, que você, com o seu celular mesmo, digite Juízo Final, Capela Sistina. Capela Sistina é uma capela do Vaticano, onde tem a cena do juízo final. Michelangelo Buonarroti, ele fez aquela famosa cena. E dê uma olhada no rosto daquelas pessoas que estão na parte do inferno. O rosto de espanto, de susto, de perturbação, de pavor. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Ali se pode ver seres humanos desnudos, alguns com as mãos nas partes íntimas, envergonhados, símbolo da condição da alma que passou por esta vida praticando o pecado, a iniquidade, a imoralidade, pensava que não se apresentariam diante de Deus para a prestação de contas dos seus atos, e agora, tarde demais. Recuem imediatamente cobertos de confusão. Dê uma olhada, por favor, naquela foto. Na foto do juízo final de Michelangelo. Aumente com os seus 2 dedos no seu celular ou no seu computador, com o seu mouse ou até com o dedo, para você ver aquilo que descreve muito bem essa condição irrevogável, irretratável, portanto definitiva, eterna, das almas dos condenados. Precisamente o que está nesse versículo. Envergonhados, aterrados, cobertos de confusão. Estamos a 1 minuto e meio do final do programa. Recomendo, portanto, a você, glórias e louvores a Deus por mais um estudo. Chegamos ao final do Salmo 6. Em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis, tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço, sarai-me, porque sinto abalados os meus ossos, minha alma está perturbada, vem em meu socorro, livra-me dos meus inimigos, etc. Um salmo muito apropriado para
aquele que tem consciência das suas chagas, aquele que sabe que cometeu muitos pecados, como o rei Davi cometeu muitos pecados, mas que se lança confiadamente diante do Senhor, pedindo que Ele aparte de si toda maldade, que ele seja liberto de todos os seus inimigos, que ele seja perdoado, que ele seja reconciliado. E o brado da vitória, o Senhor escutou minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. É um salmo simplesmente fantástico. Para o pecador, eu diria quase que